Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Flamengo na final da Libertadores. Flamengo mostra mais uma vez que pode competir, que tem um time capaz de competir, não é só um time muito técnico, é capaz de defender um resultado e vai brigar pelo seu quarto título da Libertadores. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a classificação do Flamengo para a decisão da Libertadores. Antes você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo. Tem o link para você ir lá na página da GoCase, que é parceira aqui do canal do VSR e que já está em Black Friday. Todo o site da GoCase com desconto de até 70% de produtos oficiais do seu clube. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você compra esses produtos, vai dinheiro para o bolso do seu clube. E que produtos são esses? Alguns estão aqui espalhados pelo cenário aqui do canal do VSR. Tem capinhas oficiais de vários clubes. E agora, na Black Friday, você compra uma capinha, leva duas. Tem copos com tampa, copos térmicos, garrafas térmicas. E tem várias promoções. Por exemplo, essa garrafa aqui do Flamengo é uma garrafa Fresh, 950 ml, para deixar sua bebida muito bem aquecida ou gelada, dependendo do que se trata. Tem tampa para não vazar. E esse tipo de produto, quando você compra com desconto, vai direto para o caixa do seu clube, uma parte dele. E o melhor é o seguinte: além da Black Friday, com desconto de até 70%, se você usar o cupom GOLVSR, tem descontos adicionais para as compras acima de R$ 99. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link e fazer a sua compra lá na GoCase e ainda ajudar o seu clube. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira para falar da classificação do Flamengo para a decisão da Copa Libertadores. O Flamengo havia vencido o Racing por 1-0 no Maracanã e no jogo da volta lá no El Cilindro, em Avejaneda, o Racing não conseguiu furar a defesa do Flamengo e o Flamengo se classificou para a decisão da Libertadores com um valoroso 0-0. E aí, eu ao longo da temporada, e quem acompanha meu trabalho aqui no canal do VSR, critiquei em alguns momentos o Flamengo, e eu não apago o vídeo, né? Os vídeos estão aí no arquivo. O fato do Flamengo passar a sensação de que era um time que ou ele ganhava a partida fácil, a partir da sua grande técnica, da sua grande qualidade que tem o time do Flamengo, e aí ele conseguia se impor, controlava o jogo, fazia 2-0 e ganhava o jogo sem susto. Ou então ele passava perto porque não é um time feito, ou não é um time cujas características dos jogadores são características de time que vai resistir uma pressão muito grande, vai conseguir defender um resultado que ele coloca. E dos últimos 4 jogos em 3, o Flamengo mostrou muito essa postura, né? Tanto na vitória contra o Palmeiras no Maracanã, quanto nos 2 jogos contra o Racing, o Flamengo mostrou que sim, é um time que consegue jogar, que tem condição de se manter vivo quando as coisas não funcionam do jeito que ele quer. E ontem todo o segundo tempo foi um exemplo gigantesco disso. A capacidade que o Flamengo teve de lutar, de resistir, de defender o 0-0 que ele dava a classificação em boa parte do segundo tempo, se você considerar 40 mais 6, 46 por 46 minutos, quase um tempo inteiro de jogo com 1 a menos, mostra que esse time do Flamengo adquiriu e assumiu nessa reta final da temporada, na reta final do ano, uma capacidade imensa de resistir, de ser competente, de competir, de conseguir competir, de conseguir defender o resultado. O Flamengo tá de parabéns pela postura que mostrou ontem no 11 contra 11 e também ontem no 11 contra 10. Eu vou lá no app do Flash Score rapidinho, que você baixa também aqui no primeiro comentário fixado, só para vocês terem uma ideia. Estatísticas do jogo, tá?
aqui as estatísticas do primeiro tempo. Lá no Flash Score tem tudo separado, primeiro e segundo tempo. Estatísticas do primeiro tempo. O Flamengo teve mais a bola, 54-46. O Flamengo finalizou uma vez a menos, 7 para o Racing, 6 para o Flamengo. No gol foram 2 do Flamengo, 1 do Racing apenas. Chances claras, 2 do Flamengo e 1 do Racing. Escanteios, 2-0 para o Racing. E passes, aproveitamento de passes, Flamengo 81, Racing 79. Esses foram números do primeiro tempo. Agora, eu vou colocar aqui números do segundo tempo. Olha a diferença clara. Posse de bola, 77% para o Racing, 23% para o Flamengo. Finalizações, 13 para o Racing, 0 para o Flamengo. No gol, 3 para o Racing, 0 para o Flamengo. Chances claras, 2 para o Racing, 0 para o Flamengo. Olha isso aqui, aproveitamento de passes. 85% de aproveitamento para o Racing, 59% aproveitamento para o Flamengo. Por quê? Porque no segundo tempo o Flamengo pegou e ficou só dando chambão, chutão para frente. Porque estava com 1 a menos, o Racing precisava pressionar e acabou o Flamengo só se livrando na bola e conseguindo resistir. Então foi mais uma prova de que esse time adquiriu no momento central da temporada uma capacidade incrível de competir, de defender o resultado, mesmo fugindo das características dos seus jogadores. Então nisso o Flamengo está de parabéns. Para quem esperava o Racing avassalador, para quem esperava o Racing dominante, para quem esperava o Racing empurrando o Flamengo para trás, não aconteceu nada disso. Nada disso. O Racing continuou jogando apenas nessa ligação direta, nessa bola longa, especialmente no primeiro tempo, forçando demais. Em 2 bolas longas ele conseguiu as 2 melhores chances dele, que foram no primeiro tempo, a cabeçada do Konek e depois a batida de fora do Konek 2 vezes em bola longa, e no mais o Flamengo foi superior e bem superior ao Racing no primeiro tempo. O Flamengo poderia ter vencido o primeiro tempo. O Flamengo tem a finalização tem a jogada que arma pro Arrascaeta na esquerda, que ele rola pro meio e o Plata dá o carrinho, mas a bola passa por ele. Se fosse o Pedro, acho que provavelmente essa bola entraria, né? Porque o Pedro é mais alto que o Plata. E depois tem o Varela chutando na sobra no segundo pau e o goleiro fazendo uma boa defesa embaixo. Depois teve a bola do bate-rebate, que o Arrascaeta entrou na área, deu um toque de cavadinha, a bola entraria e explodiu no rosto do goleiro, além de 2 finalizações perigosas do Luiz Araújo de fora, e que levaram muito perigo. Então, o Flamengo foi melhor que o Racing no primeiro tempo. Um Flamengo que entrou com Pulgar e Jorginho, na direita Luiz Araújo, na esquerda Carrascal, por dentro Arrascaeta, fazendo um segundo atacante em muitos momentos com o Plata. Um time que todo mundo marcou demais, até o Arrascaeta marcou muito. O Carrascal foi um leão na marcação. O Plata, até por isso, fez muita falta, a expulsão dele também. Voltou marcando vários momentos. Luiz Araújo, um batalhador ali na hora da marcação. E também, claro, o Pulgar. O Pulgar, para mim, era o melhor em campo até o Rossi fazer as 3 defesas que fez no segundo tempo. A partida do Pulgar foi espetacular, seja pro choque físico, seja nas disputas pelo alto, seja quebrando a linha e subindo para fazer uma pressão um pouco mais alta para atrasar o ataque do Racing. A partida do Pulgar foi gigantesca e foi um reforço para esses duelos contra o Racing, né? O Pulgar se machuca no jogo contra o Bayern, no Mundial de Clubes, né, da FIFA, quebra ali o 5º metatarso. A expectativa é que ele só voltasse em novembro, acabou que fez uma excelente recuperação, voltou antes, e para mim foi diferencial nos jogos contra o Racing, né? Tanto entrando no segundo tempo, no jogo do Maracanã, quanto conseguindo ser, para mim, talvez brigar para ser o melhor em campo. Só não dá para dizer que foi o melhor em campo, porque o Rossi foi espetacular, né? E eu vou falar sobre isso já. Mas que capacidade do Pulgar em participar bem do jogo, né? Eu tô só conferindo aqui.
É... Pá, 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 pá. Deixa eu só dar uma... Ele foi titular no Maracanã também. Eu tava na dúvida se ele tinha entrado ou não. Ele foi titular, então ele jogou muito bem nos 2 jogos contra o Racing. O Pulgar foi o grande reforço do Flamengo para esse duelo contra o Racing. E o Pulgar ontem foi fenomenal. Só não foi melhor, e tem muitos outros que foram muito bem, né? Então, nesse primeiro tempo, o Flamengo poderia ter ido para o intervalo ganhando o jogo. É verdade, o Racing teve 2 boas chances, 2 com o Conec, uma depois de uma cobrança de tiro de meta que não tem impedimento, que a bola chega para o Conec, da direita um cruzamento, ele cabeceia e o Rossi pega embaixo, uma defesa dificílima, e depois numa reposição do próprio goleiro, do Cambeses, a bola parecia que ia reta e ia cair na mão do Rossi, só que na última hora ela fez uma curva para a esquerda. E aí a defesa do Flamengo meio que deu uma cochilada porque achou que a bola estava indo pro Rossi. Essa curva que fez a esquerda fez a bola cair no pé do Conec, nas costas do Varela, ele trouxe para dentro, bateu, a bola saiu com perigo. Mas tirando essas duas, o Flamengo foi melhor e a pressão, aquilo que se imaginava, um Racing avassalador, não aconteceu. Não, definitivamente não aconteceu. Aliás, uma partida bem abaixo do Racing. O Racing fez, desde a Copa Sul-Americana no ano passado, jogos muito bons, jogos em que o Racing precisava ser protagonista e precisava empurrar o adversário para trás. E o Racing abusava de jogo triangulado pelos lados, abusava de toque de 1-2 para tocar aqui e receber na frente, se abusava em entradas em diagonal, e ontem o Racing basicamente trabalhou com a bola longa, basicamente trabalhou com a profundidade para o Maravilha Martínez, e aí os 2 zagueiros do Flamengo, depois os 3, também foram muito bem nessa capacidade de afastar, de ganhar disputa pelo alto, tirar a bola da área. Léo Ortiz, que não estava 100%, Léo Pereira e Danilo jogaram muito bem, além dos laterais muito concentrados também no segundo tempo. Então o Racing ontem deixou a desejar. O Racing ontem claramente foi um time muito, muito pobre taticamente, muito pobre, taticamente não, pobre tecnicamente, pobre de criatividade. Eu acho que isso facilitou o Flamengo no segundo tempo. E no segundo tempo não tem muita análise. No segundo tempo não tem muita análise. Depois da expulsão do Plata, o Flamengo repetiu o que o Felipe Luiz repetiu que tinha feito ano passado, porque mais ou menos no começo de outubro, no jogo da Neoquímica Arena, semifinal, jogo de volta da Copa do Brasil, ele repetiu exatamente a mesma coisa. No jogo da Neoquímica Arena, o Bruno Henrique subiu o pé demais e foi expulso, e dessa vez completamente merecido, não há questionamento da expulsão. E o Felipe Luiz colocou na ocasião a entrada do Fabrício Bruno junto com Léo Ortiz e Léo Pereira, formando uma trinca de zagueiros, formando uma linha de 5, e o Corinthians, que precisava de um gol para ficar vivo, também não conseguiu fazer o gol, não conseguiu praticamente criar chance. Um time muito concentrado, um time que funcionou muito bem. Ontem o Flamengo repetiu isso. No momento da expulsão, o Felipe Luiz tira de uma só vez Carrascal, que fazia bom jogo da esquerda para dentro, e Arrascaeta, bota Bruno Henrique para ser o cara de atacar a profundidade, o cara de ganhar disputa física, e bota o Danilo na zaga. Então o Flamengo ficou num 5-3-1, né? 5, Varela, Léo Ortiz, Varela, Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. No meio, ele tinha 3 jogadores inicialmente, Jorginho, Pulgar e Luiz Araújo, e na frente o Bruno Henrique fazendo esse limpa-trilho lá. Essa foi a formação. Depois ele tirou o Varela pelo Royal para botar gás novo aqui na lateral direita, e depois tirou o Luiz Araújo e botou o Saul. E aí trancou de vez tudo que ele tinha para fazer lá. E assim o time do Racing ficou jogando bola para a área, ficou tentando fazer ligação direta, em muitos momentos perdendo tempo. Em muitos momentos perdendo tempo, na verdade, na verdade, na hora da expulsão, ele tira, na verdade, só corrigindo, na hora da expulsão, ele tira
Não, eu tô vendo o primeiro jogo aqui, pô. Tava todo errado. Deixa eu ver aqui. Na hora da expulsão, é isso mesmo. Na hora da expulsão ele tira. Tira Arrascaeta e Carrascal, bota Danilo e Bruno Henrique. Depois ele tira Luiz Araújo, bota o Saúl, tira o Varela, bota o Emerson Royal. E por fim ainda tira o Jorginho, que estava meio cansado ali, meio desgastado, e bota o Everton Araújo. Então, partida muito, muito, muito concentrada do Flamengo. O Racing, basicamente, uma pobreza criativa imensa. Só jogando bola na área. Ainda teve 3 finalizações, né? Uma finalização numa cabeçada do Martínez, quando o Rossi tenta sair, volta, cabeceia embaixo, e o Rossi faz uma boa defesa. Depois tem um tiro de fora que o Rossi espalma. E por último tem um chute muito difícil, me parece, acho que do Balboa, que tem um desvio nas costas do Emerson Royal e o Rossi ainda espalma para escanteio. E aí aparece Agustín Rossi, que hoje é um jogador depois do Arrascaeta, acho que é o segundo melhor jogador do Flamengo no ano. Ah, mas ele falhou contra o Ceará, falhou na saída do gol contra o Vasco, falhou contra o Estudiantes, beleza, falhou, é verdade. Mas goleiro falha. Goleiro falha. O importante do goleiro é ele estar lá nos momentos decisivos. E o Rossi fez isso ao longo dessa Libertadores da América. Vale lembrar, no último jogo da fase de grupos, ele faz uma defesa contra o Táchira, que se uma defesa na cara dele, que se aquela bola entra, o Flamengo estaria eliminado na fase de grupos. Ele foi decisivo contra o Estudiantes. E ontem ele agarrou demais, fez 4 defesas dificílimas ao longo do jogo. A primeira do primeiro tempo é uma defesa monumental do Konec embaixo. No segundo, bolas difíceis. Essa bola já na reta final, que a bola desvia nas costas do Emerson Royal, não é um desvio muito grande, mas é um desvio que atrapalha demais o goleiro e ele ainda tem o tempo de reação para defender. Então, assim, foi uma partida monumental do Rossi, eleito o herói do jogo pela transmissão da Conmebol, e é uma eleição muito justa. O Rossi se mostrou um jogador muito importante para o time do Flamengo, e eu tô tranquilo para falar, porque já questionei demais o Rossi, já considerei o Rossi muito um goleiro de pouca confiança, podemos dizer assim, um goleiro que passava pouca confiança. Mas hoje eu acho que todo mundo que joga no Flamengo, os jogadores de linha, olham para trás, veem o Rossi e se sentem seguros, porque é um goleiro muito decisivo. Felipe Luiz, que eu critiquei contra o Fortaleza pelas escolhas, ontem foi muito bem nas escolhas, tanto na escolha do time titular quanto nas mudanças. E é isso mesmo, Felipe Luiz é um técnico que tem 1 ano e 1 mês no cargo de técnico profissional, vai tomar decisão ruim, vai errar, ele falou muito isso ontem, sobre a coletiva, né? Não é escolher jogo, não é querer, é que os jogos não acontecem, às vezes o jogador não tá bem, às vezes o treinador erra, e contra o Fortaleza acho que as mexidas dele foram ruins, ontem as mexidas dele foram muito boas. E o Flamengo vai para Lima, por enquanto é em Lima. O Flamengo vai disputar a sua 7ª final de Libertadores, perdão, 7ª não, sua 5ª final de Libertadores, nas últimas 7 temporadas, se a gente considerar de 2019 para cá, nas últimas 7 temporadas o Flamengo jogou 4, ou vai jogar ainda, considerando a que vai ser no dia 29, vai jogar sua 4ª final de Libertadores. O Felipe Luiz falou sobre isso na coletiva, é uma mudança meio que de paradigma para uma geração que mudou a história do clube. Esse tweet aqui do grande Rodolfo Rodrigues, lá no Twitter, ele mostra, esse tweet é de 2018. 2018. Aqui dizia: quantas vezes os clubes tinham chegado às quartas de final da Libertadores desde 88, quando passou a ser esse formato de oitavas, quartas, semifinal. O Flamengo tinha chegado em 2018 uma vez às quartas de final. Nas últimas 7 Libertadores, o Flamengo vai decidir a competição pela 4ª vez. Felipe Luiz lembrou isso. Alguns desse núcleo aqui, e aí entre jogadores, entre pessoas que estão no campo e fora do campo, no campo ainda tem Arrascaeta e Bruno Henrique, fora do campo tem Felipe Luiz, treinador, e Rodrigo Caio, auxiliar técnico. Alguns desse grupo, das 5 finais de Libertadores que o Flamengo chegou, eles estavam em 4. Seja como jogador ou seja como membro da comissão técnica. Isso mudou
isso sem contar alguns outros. Por exemplo, Léo Pereira vai para sua terceira final, né? Isso sem contar alguns jogadores nessa condição. Então, assim, é uma geração que mudou a história do Flamengo na Libertadores e mudou a percepção do Flamengo na Libertadores, né? Era um time que até 2019, nas últimas 7 Libertadores, o Flamengo só tinha chegado a uma final. E no dia 29 de novembro, o Flamengo vai jogar sua 5ª final de Libertadores, podendo brigar para ser o primeiro tetracampeão do Brasil na competição. São conquistas, são paradigmas quebrados e de muito mérito aí para essa galera. Nesta quinta teremos Palmeiras e LDU para decidir quem enfrenta o Flamengo até então em Lima. O Palmeiras, acho que o confronto está aberto. Não acho que o 3-0 da LDU seja definitivo, acho que o confronto está aberto. O time do Palmeiras é muito bom, o time do Palmeiras tem força jogando em casa. A LDU, vamos ver qual será a postura da LDU jogando no Allianz Parque, mas vão decidir quem enfrenta o Flamengo. E aí amanhã, aqui mais ou menos nesse horário, nesse canal, a gente tem a repercussão desse jogo. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, clica no link que tá nesse primeiro comentário fixado para você ir lá na GoCase. Os produtos estão aí, ó, produtos espetaculares, licenciados do seu clube, garrafa térmica, copo térmico, capinha de celular, cabo de carregar celular, mochila, bolsa, tudo isso oficial. Vai dinheiro pro bolso do seu clube na Black Friday com desconto de até 70%, além do cupom GOLVSR para desconto adicional nas compras acima de R$ 99,00. Só vir no primeiro comentário, clicar e mandar ver, fazer a festa. Ótimo para dar presente, tá? Vem tudo em caixinha bonitinha para você dar de presente, então vai lá na GoCase que você ainda ajuda o meu trabalho. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau! Tive que voltar aqui, tinha até terminado o vídeo e esqueci de falar da expulsão do Plata. A expulsão do Plata, tem muita gente tratando como um absurdo, inacreditável. Eu não acho que seja um absurdo, mas acho que é uma expulsão muito rigorosa, muito exagerada, muito fora de um nível de um jogo como esse. Por quê? O Plata se embola com o Marcos Rojo, sem falta. Depois da disputa, o Plata tá meio que em 4 apoios no chão. Vem um jogador do Racing procurando a bola, sem falta, de forma completamente acidental, e bate com a perna na cabeça do Plata e o Plata fica caído. Ok. Aí vai o Marcos Rojo e puxa o cabelo do Plata e puxa o Plata pela camisa para fazer o Plata levantar. O Plata fica inconformado e aí, do chão mesmo, ele vira o braço assim e esse braço pega na perna do Rojo. Parecia que tinha até pego ali na caixa de ferramenta do Rojo. Lógico que o Rojo fez um teatro ali de caído no chão e o Bandeirinha sai lá da linha lateral para ir cuidar, contornar a situação. E ele chega exatamente na hora que o Plata tá virando a mão assim no chão e essa mão pegando na perna ou nas caixas de ferramenta do Rojo. E aí o árbitro, ele tá do outro lado do campo. O árbitro não viu nada disso. O árbitro foi na instrução, foi na recomendação do Bandeirinha ou no máximo do quarto árbitro, dizendo que o Plata agrediu o Rojo. Então, assim, o árbitro não viu, o árbitro ouviu da sua comissão técnica. E aí, na hora que você fala, imagino que os caras possam ter carregado na hora que contaram e o árbitro foi lá e deu cartão vermelho pro Plata. É absurdo? É fora da realidade? Não acho. O Plata, como diria minha mãe Joanita, quando um não quer, dois não brigam. O Plata deu motivo ao virar dando um soco ali, ou dando um tapa. Ele deu motivo para ser mal interpretado e ele ser expulso. Agora, é uma expulsão exageradíssima. A forma como foi, o Plata ali batendo, era um cartão, ainda mais da forma como estava o jogo, o Piero Mazza, o árbitro chileno, controlando muito bem o jogo, apesar do Zuculini ter
Pô, ter apitado o jogo o tempo todo do lado dele, a toda vez que a câmera fechava no close no árbitro, o Zuculini estava do lado, o capitão do Haas estava do lado dele, perturbando e falando. Então, assim, ele deixou o Zuculini mandar muito no jogo. Mas a expulsão é muito exagerada. Um cartão amarelo resolvia muito bem a questão. E aí acho que o árbitro percebeu que fez cagada, depois deu um cartão vermelho pro Rojo, num lance em que o Rojo não fez nada, teve um choque de cabeça dele com o Léo Ortiz, o árbitro foi lá e expulsou, e aí depois o VAR corretamente chamou para tirar, e depois ele deu 6 minutos de acréscimo num jogo que era pelo menos 10 ou 11. Só a expulsão do Plata fez o relógio parar 5 minutos. Depois, para cobrar o escanteio que acabou virando tiro de meta, foram mais 3. Então, assim, o árbitro, acho que ele percebeu que fez uma cagada, ele percebeu que foi muito exagerado e depois ele deu apenas 3 minutos, deu 6 minutos num jogo em que eram para ser 10 ou 11. No fim, claramente para mim, uma questão aí de um exagero enorme do Piero Mazza nessa expulsão do Plata, que não é absurdo porque de fato o Plata vira dando um soco ali, mas se você vai na regra, para considerar agressão tem que ter força excessiva, tem que ter alguns elementos ali que essa não tinha. Não tinha força excessiva, não era um gesto assintoso, mas como ele vira para bater no jogador adversário, num jogo em que a arbitragem estava querendo levar ali para não deixar o jogo descambar, o Bandeirinha, quando contou para o árbitro, deve ter carregado na conta que ele contou, o árbitro veio com vermelho quando o amarelo era o indicado. Então, acho que é isso para pontuar. O Flamengo acabou conseguindo se lidar relativamente bem com a expulsão do Plata, saiu classificado. Mas se o Flamengo fosse eliminado, acho que o Flamengo reclamaria muito e com razão. É isso. Valeu.